Fala galera, Bruno Orelha aqui e hoje vamos começar uma série nova de vídeos aqui no canal. Eu vou chamar de Dicas e Truques, onde eu vou falar mais especificamente dos decks, onde nós falamos já na introdução, né, ao Modern, ao Legacy, ao Pioneer, como eles funcionam, o que eles fazem, né? Grande parte das dicas do deck. Claro que eu não vou conseguir abordar tudo que o deck faz, principalmente o Defentex, é um deck muito complexo, ele depende mais do que o seu oponente está fazendo do que o que você faz, mas já é uma boa ideia para quem quer entender como o deck funciona, porque vendo só no papel é diferente, né? É o que dizem, na teoria a prática é outra. E antes disso, eu queria falar para vocês darem uma olhada no nosso sorteio de uma box de Mystery Booster totalmente de graça, cedido pelo nosso patrocinador Card Store. Vou deixar aqui no card para vocês clicarem ou um link nos comentários. Bem, o Defense é um deck hoje em dia conhecido como mais mid-range, mas antigamente ele era chamado de Agro Control, porque ele tem bem acentuado os aspectos agressivos e aspectos bem controle, já que cada partida você muda a sua postura de jogo, né? Uma vez que alguns decks, como por exemplo Burn, ele vai ser muito mais agressivo, né? Por mais que você tente matar criaturas dos seus oponentes, você vai focar em dar dano direto na cara, né? Aqui você vai precisar entender muito bem do seu deck e do resto do formato para conseguir operar bem com o baralho. Bem, ele tem diversas tricks e eu acho que o mais importante é começar pelos terrenos. Como eu disse, agro control. Você tem que entender se você é agro ou se você é control naquele momento da partida, né? Sua postura pode mudar ao longo do jogo, mas os terrenos eles são muito importantes porque eles também são mágicas nesse deck. O Porto de Richada ele te gasta 2 manas para virar um terreno do oponente. E o Wastelands é sacrificada para destruir um terreno não básico. Né? Pode ser seu ou do seu oponente, mas claro que você vai focar no do seu oponente. Por que eu disse isso, né, de você mudar de postura? Pois uma vez que você não tem a Ether Vial, fazer uma Wasteland ou um Porto no adversário tem um custo real de mana. Né? No caso do Porto são 2 manas por um turno, no caso da Wasteland é um terreno para sempre. Então, se você não tiver muita noção do que estiver fazendo, é capaz de se colocar atrás num jogo onde você poderia, por exemplo, fazer uma criatura em vez de usar o Waste ou dar o Porto. Né? A fábrica de mística também funciona como o 24º terreno, mas que também é uma criatura. Então é muito bom quando o seu oponente dá um veredito supremo, né? Ou términos no turno dele, já que é um pouquinho mais difícil de dar términos no passe hoje em dia. Você pode simplesmente bater com a fábrica, né? Num Planeswalker quando o oponente está tapado, ou equipar nos vários equipamentos eficientes do baralho. A Flagstones of Trocair ela é mais para ser usada com um Cataclisma do side, falaremos disso mais para frente, né? Mas também é um terreno onde você pode, né, corrigir sua curva colorida dando waste nele mesmo. Não é muito bom, mas é possível. O Castle Ardenvale é a última edição do baralho, né, nessa lista. E ele tá aqui para grindar, né? Já que os decks de Moon não estão em muito alta no main deck. E Blood Moon é uma carta muito boa contra um monocolor como o DT. Né? São poucos os decks que tem Moon e realmente vão subir contra a gente. Já que travar as próprias Fatlands é muito mais prejudicial para a partida do que travar nossas Utility Lands. Né? E Caracas, para mim, é o terreno mais importante do deck, porque ele te dá uma segurança contra outras criaturas lendárias. Né? Hoje em dia nós temos menos Tazigurs, nós temos menos Griselbrands, nós temos menos Leovolds. Porém, a Caracas ela protege suas 5 criaturas lendárias. Isso pode diferir de cada lista, né? Algumas listas já usaram Mangara, né, entre outras criaturas, mas as mais comuns são usar apenas 4 Thalias, né, ou Thalia e Tomik. E a trick é bem simples, né? A Caracas você vira ela e volta a criatura lendária para a mão do seu controlador. Como qualquer uma dessas 5 Thalias são criaturas lendárias, você pode voltar ela para sua mão. Então, proteger no combate, proteger de removal,
né, infinitos efeitos assim. É bem comum quando você precisa dar um cataclisma e não consegue por causa da sua própria Thalia, né? Vamos dizer que você tem um Vial para 2. Você no passe pode dar Caracas na sua Thalia. No seu turno você vira 4 manas, dá o cataclisma, vira o Vial, coloca a Thalia em resposta, né? Se o oponente não responder o Vial, ele não vai nem poder anular o cataclisma, provavelmente. E aí você vai ter a Thalia e vai ter dado o cataclisma com apenas 4 terrenos, né? E também ela é muito boa com os equipamentos, principalmente a GT, porque a GT coloca marcadores toda vez que a criatura causa dano de combate, né? E é naquele momento, né? Não é no final do combate, como algumas criaturas tinham esse trigger há uns anos atrás. Então, se você tem uma Thalia que foi bloqueada por um Tarmogoyf, por exemplo, e ela fosse morrer, você pode, com o trigger da GT na pilha, né, de colocar os marcadores, você pode dar Caracas nela, ela vai sobreviver e você vai ter mais 2 marcadores. E no próximo turno você vai poder dar mais 4, e ela provavelmente vai ser maior que aquela criatura que você estava causando dano. Uma carta muito importante para o plano do baralho é o Aether Vial, porque ele faz tudo, né? Ele acelera seu jogo, né? Ele funciona como uma Black Lotus. Ele dá incounterável para suas cartas, né? Num formato onde existe Force of Will, Daisy, né? Então, em algumas partidas onde seu oponente não consegue dar um counter no primeiro turno, ele não vai dar mais nenhum counter até o fim do jogo. Isso é muito importante. E o Vial, ele também serve como bluff, né? É bem comum em jogos IRL você ativar o Vial na end step do oponente, né? Vou ter um Vial para 2 marcadores, por exemplo, e não colocar nada em jogo. É só para você ver o que o oponente vai fazer, né? Existem Vendilion Clicks, existem Fat Lands, existem mágicas, né? Por exemplo, se o oponente tem uma mana só e ele quer dar um Brainstorm, se você ativa o Vial e colocar uma Thalia, ele não vai poder dar o Brainstorm. Então ele vai querer fazer isso antes. Essa ativação de Vial força essa interação. E também, como eu disse, como ele dá flash para suas cartas, ele dá uma efetividade muito maior. Uma vez que você não precisa se preocupar, por exemplo, né? O oponente tem Terminus no deck. Você não quer tomar um Terminus top decado na draw step, você pode colocar a Thalia pelo Vial só depois da draw step para não dar um X para 1 pro oponente. Mas você também pode pegar ele na curva, né? Com essa Thalia, né? O oponente precisa pegar uma dual, você ativa o Vial, quando ele estoura Fat, ele vai ter que pegar uma básica. Em alguns decks não existem básicas. Ou ele pelo menos não vai conseguir pegar a land que ele quer. E a Thalia atrasou o oponente pelo menos por um turno. Temos também o Phyrexian Revoker, porque ele geralmente ele é uma Pit Needle, que não pega terrenos, mas pega habilidade de mana. Ele é uma carta geralmente preventiva, né? Mais proativa do que reativa, já que você vai ter que fazer ele antes da carta do oponente entrar. Porém, como castar uma mágica gera um trigger, um trigger não, perdão, gera prioridade, né? Você passa prioridade. Você pode ativar o Vial, né? Vamos dizer que o oponente está fazendo um oco. Você ativa o Vial, coloca um Revoker no meio oco. Assim o oponente não vai poder ativar aquela carta com a habilidade ativada assim que ela entra em campo, já que a prioridade voltaria para ele, mas o Revoker já vai estar em campo. Também funciona muito bem com Sanctum Prelate, porque ele entra em jogo, escolhe um número e jogadores não podem jogar mágicas de não criatura com aquele número, né? Ele é basicamente um cálice do vácuo para não criaturas, mas ele impede de jogar e não anula, né? Então ele também funciona contra Abrupt Decay e outras cards incounteráveis. E a parte legal é que, por exemplo, o milagre gera um trigger. Então, quando o oponente quer fazer o Terminus por uma mana, ele vai ter que revelar o Terminus, mostrar que não foi a segunda carta que ele comprou no turno, né, que foi a primeira, e antes de pagar a mana, ele põe um trigger na pilha. Você pode ativar o Vial, colocar um Sanctum Prelate para 6, o oponente não vai poder fazer o Terminus. Lembrando que aqui ele não vai pagar a mana, tá? A mana, se ele pagar, a habilidade resolveu. Então, se você falar paga as manas, você não pode colocar o Prelate em campo. E também, né, graças ao flash que o Aether Vial permite, você pode fazer uma Stoneforge no passe. Isso é ótimo, claro, né? Você coloca na surpresa, mas também em alguns decks você sabe que a Stoneforge vai morrer. Então, o equipamento que você vai pegar depende dela sobreviver.
já que o Batterskull custa 5 manas ou 6 com uma Thalia em campo. Se a sua Stoneforge for morrer, você vai preferir pegar uma GT ou espada. Então, se você fizer a Stoneforge no passe, o oponente vai ser obrigado ou a matar a Stoneforge já no passe, né, para você não conseguir colocar o equipamento por apenas 2 manas, incounterável e contornando sua própria Thalia. Mas também, se o oponente se tapar sem saber que você tem Stoneforge, você já pode colocá-la e pegar o equipamento que quer, porque muitas vezes não é só a Stoneforge ficar viva, mas também, se você for pegar uma espada ou uma GT, a criatura que for ser equipada também fica viva. Então o Vile tem toda essa vantagem, né? Uma vez que ele estando na mesa, todas essas tricks funcionam. Você também pode usar como champ blockers, entre aspas, infinitos, né? Com as Thalias e o Vile naquela quantidade, né? Para 2 a Guardian of Thraben e para 3 a Heretic Cathar e uma Caracas, né? Você pode ficar dando block numa criatura com marcadores da GT, que é bem problemático para esse deck. Então, uma vez que a criatura não causa dano com a GT, ela não põe marcadores. Então, se o oponente bate com, por exemplo, uma Thalia equipada com uma GT, você bloqueia na sua própria Thalia e dá Caracas, ele não vai pôr marcadores. Isso é o válido também para criaturas grandes, né? Mud, principalmente quando fazem Urmicoil Engine contra você, é uma criatura que é bem difícil de lidar, principalmente sem Plowshares. E é uma das maneiras que tem do oponente não te tirar criaturas da mesa e também não gerar vantagem com triggers. Espadas em arados, né? Você é bem clássica, exila qualquer criatura, você pode dar nas suas próprias criaturas para ganhar vida. Isso é importante, já que contra Burn você perde vida muito rápido, então você pode dar uma Plowshares no seu próprio Batterskull, né, no seu próprio Flicker Wisp, e ficar vivo. Isso também acontece contra Oko, já que o Oko consegue trocar uma token de food por uma criatura de poder 3 ou menos, você pode dar Plowshares na sua própria criatura. E aí o oponente não vai pegar essa criatura, mas ele não vai te passar a token. Né? Trocas só são efetuadas se na resolução todos os alvos forem válidos. Né? No caso, se você der Plowshares no seu próprio Flicker Wisp, você vai tirar um dos alvos válidos e a habilidade vai pifar. Mas é uma coisa que se pode fazer. A Stoneforge é uma das cartas mais importantes do deck, né? Se fosse colocar criaturas por ordem de importância no vácuo, eu colocaria primeiro a Thalia e em segundo a Stoneforge, porque ela não só finaliza a partida rápido, né? Suas criaturas são pequenas, 2 de poder com Double Strike, mas é 2, 1 de poder, 1 de poder, 3, 1. Porém, ela também gera muita free win, porque muitos decks não conseguem contornar um 4/4 Vigilância Lifelink, né? Que pode ser resetado. Não conseguem contornar GT de Umezawa e também não conseguem contornar espada. Muitas vezes o oponente ele é obrigado a mandar uma criatura embora no block, porque se você causar dano com a espada, você conseguiria matar aquela criatura. A maior parte das criaturas do Legacy é pequena, né? Elas têm 2 ou menos de resistência, com habilidade relevante, mas são pequenas, né? São exceções, criaturas do Reanimator, Tarmogoyfs, Leovolds, né? A grande maioria hoje em dia são criaturas pequenas, né? Sphenkotl, né? Então, além do fato, claro, né, que a proteção contra azul passa por cima de True Name Nemesis, Leovolds da vida, e a proteção contra vermelho é bem menos relevante, mas porque se tiver equipado numa criatura com 2 de resistência, ela já será 4 de resistência imune a raio, mas se for equipado uma das várias criaturas com 1 de resistência, também ganha pro raio. A espada é uma das maiores fontes de draw do deck, porém com efeitos como a Narset em campo, se você matar a Narset com o trigger da espada, né? Vamos dizer que a Narset tem 2 marcadores, você causa dano de combate no jogador com a espada. Se você for causar 2 de dano na Narset com a espada, você não vai dar o draw, porque a Narset vai morrer por dano State Based. Então, quando ela estiver morrendo, ela ainda está em campo e você não vai poder dar o draw. Isso é bem importante. A Stoneforge tem um trick importantíssimo para todo mundo que quer começar a jogar Legacy, que é, bem, por 2 manas você pode colocar um equipamento da sua mão na mesa, isso é bem óbvio, e também por 3 manas você pode voltar ao Batterskull. Então por 5 você consegue resetar o Batterskull, né, caso ele tenha morrido, né, entre todos esses outros efeitos que eu já falei, de tirar a trigger do oponente. Porém, vamos dizer que você tem 5 manas na mesa,
essas 5 aqui, e você paga 3 para voltar ao Batterskull, e em resposta o seu oponente dá um raio na Stoneforge. Bem, você perdeu o seu turno, porque você vai ter que no outro turno pagar 5 manas e pôr o Batterskull, ele pode ser anulado, tal, você perde bastante tempo. Então é assim que você usa você segura a prioridade ativando a Stoneforge por 2 manas. Você fala assim, oponente, estou ativando a minha Stoneforge por 2 manas. Antes de passar a prioridade para você, ou seja, estou segurando a prioridade, eu estou voltando o Batterskull para a minha mão. Dessa maneira, você fez a exata mesma coisa, que voltar o Batterskull e descer com a Stoneforge, só que como os triggers são resolvidos de cima para baixo, primeiro o trigger do Batterskull vai resolver e depois a Stoneforge. Como ele já foi para pilha, mesmo que a Stoneforge morra, o Batterskull vai poder entrar em campo. Então não vai funcionar essa jogada do oponente de matar a sua Stoneforge em resposta. Você não vai ter mais a Stoneforge para fazer isso mais vezes, mas o Batterskull terá sido resetado. O Recruiter of the Guard é uma criatura que tutora por outras criaturas de resistência 2 ou menos no deck. Nessa lista em específico, ele busca todas as criaturas, mas em algumas listas ele não consegue pegar Tomik, Brimaz, Brightling, então tem que ficar um pouquinho esperto com isso, né? Especificamente nessa lista ele pega tudo. Então, se você for mudar alguma coisa, toma cuidado, né, para não tentar buscar um Brimaz ou Recruiter. Eu já fiz isso sem querer. E ele tá aqui para 2 efeitos basicamente, né, que eu considero, que é buscar as 2 cartas mais importantes do baralho, que seria 3, vamos chamar de 3 efeitos, que é buscar a Thalia ou a Stoneforge, né, que são os efeitos mais importantes do baralho, fazer a Ascent Recruiter, que é um Recruiter que pega um Flicker Wisp, caso o oponente não tenha removal, e aí o Flicker Wisp vai entrar em campo, ele vai exilar o Recruiter vai voltar, e aí você vai pegar outro Flicker Wisp, você vai pegar outro Flicker Wisp, você vai pegar outro Flicker Wisp. Bem, se o oponente não tiver removal, você pega todos os Wisps. Se você achar que o oponente tem removal e você tiver Vial, ou bastante mana e tempo, você pode pegar outro Recruiter nesse Recruiter, e a partir daí pegar o Flicker Wisp, porque aí você vai ter um corpinho a mais. E claro, né, como todo tutor, ele também tem suas Silver Bullets. Como eu já disse, ele busca qualquer criatura do baralho, mas ele também consegue pegar Madre das Runas, Phyrexian Revoker, Thalia Grande, né? Essas aqui são as Silver Bullets do baralho, né? Um Mihan Crusader contra decks verdes e pretos, né? Principalmente Uru e Oco. Sanctum Prelate contra decks de spells. Palace Jailer contra decks agressivos ou controls que não conseguem fazer criaturas que batem por cima. E a Thalia também, que funciona como uma criatura que se protege com a Caracas, ela bate muito bem e ela atrapalha bastante a base de mana. Então, o Recruiter é bem versátil, ele pega praticamente isso tudo aqui, né? Então, geralmente você vai pegar Thalia ou Stoneforge, porque são as cartas de maior impacto, mas é óbvio que cada situação é uma situação, né? Nunca leve uma partida de jogo igual todas as vezes, porque as prioridades mudam. E a parte legal é que o Recruiter contra Terminus ele vai voltar pro deck, então se você fizer um Recruiter pegando um outro Recruiter, né, e o oponente der um Terminus, você pode fazer o Recruiter pegando outro Recruiter, Flicker Wisp, Flicker Wisp, Flicker Wisp, Flicker Wisp, Flicker Wisp, e o jogo muda bastante. Essa daqui é provavelmente minha segunda carta preferida do baralho, o Flicker Wisp, ele entra em jogo e exila permanente alvo, e ela volta no final do turno. Né, no início do Endstep. Ele, com certeza, né, eu falei que o Recruiter era a carta mais versátil do deck, me equivoquei, com certeza é o Flicker Wisp, já que ele tem infinitas interações. Algumas delas são, você pode tirar um bloqueador da frente para conseguir causar dano ou conectar com os equipamentos. Você pode resetar permanentes, né? Ah, tem um cálice para 1 que está me atrapalhando. Você dá um Flicker Wisp e o cálice vai voltar com 0 marcadores, vai ser um cálice para 0, você não tem nada de custo 0 no deck, o oponente tem. Né? Você também pode usar para resetar o seu próprio Vial. Olha, eu subi um Vial para 4 para fazer um Jailer, mas eu não tenho mais drop 4 no deck, eu não preciso. Então, Flicker Wisp nesse Vial. Também pode ser usado, claro, para resetar o Vial do oponente. Planeswalkers, principalmente, né? Ah, aquele Jace está muito fora de mão.
reseta e se como o Flicker Wisp ele faz voltar na próxima end step, se você fez antes do início da end step, ele vai voltar naquele turno. Então vamos dizer que o oponente fez um Jace e subiu para 5. Em você ou nele, né? Whatever. Você, na segunda main phase do oponente, ativa o Vial, coloca o Wisp, blinka o Jace vai voltar com 3, você já consegue bater. Né? O Wisp também serve como um porto de enxada, se você tiver um Vial, você pode no início da sua... no início não, né? Já no meio da sua end step, você ativa o Vial, põe o Flicker Wisp, vai tirar um terreno do oponente na sua end step, na manutenção geralmente tá lá, vai voltar só na end step do oponente, isso é muito relevante para milagres, né, e outras mágicas, velocidade de feitiço. Caso você não tenha o Vial, mas tenha um Flicker Wisp na mesa e um na mão, você pode fazer um Wisp, exilar o outro, ele vai voltar na end step, e aí o que entra na end step vai ficar blinkando as coisas do oponente. Isso é muito importante. E claro, ele tem voar. Né? Nessa lista só temos essas 4 criaturas com voar, e isso é muito importante para conectar todos esses equipamentos aqui. É um problema muito grande do Mirror quando você consegue, né, fazer um Flicker Wisp do nada ali do Vial ou mesmo na sua mão, o oponente não tem voadores, equipou um desses 2 equipamentos, o jogo saiu do controle. Então é bem importante. O Flicker Wisp também tem uma interação muito forte com Containment Priest, porém não temos Containment Priest nessa lista no side, porque o Containment Priest faz com que criaturas que entrem em jogo, que não são tokens, sem serem castadas, são exiladas em vez disso. Como o Flicker Wisp faz a permanente voltar para o jogo sem ser castada, se você tiver um Priest na mesa e um Wisp, você pode dar na criatura do oponente que ela nunca mais voltará. Isso é uma das maneiras que eu já ganhei alguns jogos contra Reanimator, né? Ele dá um Exume, eu volto um Priest que ele descartou, a criatura dele vai voltar de qualquer forma, mas se eu der um Flicker Wisp ela será exilada. Então é bem importante. As tricks de Flicker Wisp são ridículas de fortes, muito importantes para serem aprendidas, né? Você não precisa saber todas do mundo, mas é bem relevante saber a grande maioria. O Phyrexian Revoker, como eu disse, ele é uma Needle que pega habilidade de mana, mas não pega terreno. Então ele funciona como contra Hierarca Nobre, Gilded Guise, né, contra Mana Rocks, né, como Moxes da vida. E ele tem mais um detalhe, porque ele é incolor. Né? Esse ponto serve para 2 coisas. A primeira é na ofensiva e na defensiva no Mirror. Na ofensiva, significa que se o oponente tiver uma Madre das Runas, que dá proteção para a cor que você quiser para a criatura que você controla, não vai conseguir proteger de um Phyrexian Revoker. Então, se o Revoker tiver equipado numa GT e eu bater, né, e der Pro White pro Revoker, o oponente não vai poder bloquear, a menos que ele tenha o próprio Revoker. Isso é ótimo para gerar triggers ou mesmo ganhar uma vida com o Batterskull. E também para proteger, como eu disse, né, vamos dizer que você tem um Batterskull equipado no Revoker e o oponente bate com uma criatura no Mirror, né, uma criatura proteção contra branco, seja através de espadas ou de madre, você vai poder bloquear normalmente. Isso é bem importante. Mas claro, né, que ele é um artefato, ele pode tomar hates de artefato. A Madre das Runas, ela serve como proteção, já que Mana Madre induz o seu oponente a dar o removal ali, já que a maioria dos decks não tem Mass Removal, né? Não são todos os decks que têm Vira de Supremo Terminus. Então se ele não der uma Plowshares ou um raio ali, vai ser muito difícil o jogo dele, porque a Madre, diferente da Giver of Runes, se protege, pode proteger suas criaturas e, como já dito, com o Revoker pode dar imbloqueável. Ah, eu tenho uma GT, mas o oponente tem um True Name Nemesis. Tudo bem, dá proteção. Claro que tem que tomar cuidado, porque o oponente, quando sua Madre estiver virada, pode dar o removal. E uma vez que você ativou a sua Madre numa criatura sua e deu Pro White, você não vai poder ativar outra Madre naquele turno na mesma criatura. Então vamos dizer que está jogando contra um UWR, eu dei Pro White para esse Revoker, bati, ele deu um raio, eu não vou poder dar essa proteção com a Madre. Né? Isso é importantinho. Isso também é válido caso você use a espada Luz de Sombra no side, você não pode ativar sua Madre na espada equipada. Thalia, como já falamos, ela atrapalha desenvolvimentos de base de mana, ela bate muito bem, é ótimo com equipamentos. O Palace Jailer ele tá aqui porque quando entra em jogo você vira o Monarca e o jogador que é o Monarca ganha um emblema, né, que na end step daquele jogador ele dá um draw, e se um oponente causar dano a esse jogador, o oponente se torna monarca, e aí você pode ficar a dança das cadeiras roubando o monarca. E quando entra em jogo, ele exila uma criatura de um oponente até
que aquele oponente se torne monarca. Isso é ótimo, porque os outros efeitos de exilar criaturas do passado, quando a criatura saía do seu campo, né? Se o Palace, por exemplo, um Fiend Hunter, se o Fiend Hunter saísse de campo, o Goif do oponente voltaria. O Palace Jailer não. Isso serve para duas coisas, então se o oponente matar o Palace Jailer, você não vai devolver a criatura, né? Por exemplo, num Terminus, né? Num raio, numa Plowshares, mas também significa que você pode dar Flicker Wisp no seu próprio Palace Jailer, tanto para voltar a ser o Monarca, caso você tenha perdido o Monarca, quanto para conseguir exilar múltiplas criaturas, né? Imagina numa situação onde você dá um Palace Jailer num Tarmogoyf, o oponente faz uma Baleful Strix, você dá Flicker Wisp no Jailer e exila Strix, você vai ter duas criaturas ali. As duas estão sobre a mesma condição. Perdeu o Monarca, volta. E se você ganhar o Monarca de volta, elas não serão exiladas automaticamente. O Sanctum Prelate também é contra decks de spells, né? Muito bom. É óbvio que ele é péssimo contra DTs da vida e goblins, mas né, é a vida, né? Não dá pra, nem tudo é oco. E Veil of Summer, que é bom contra tudo. Mihan Crusader, que é meu ofensor preferido, que ele tem Double Strike, então ele é ótimo com os equipamentos, porque ele causa os triggers duas vezes, né? Com o Batter Skull ele vai ganhar duas vezes a vida, quando ele causa o Double Strike, e com a espada e a GT, se ele causar dano de combate a um jogador com a espada, ele vai dar duas vezes o trigger, então ele consegue dar 12 de dano e dar 2 draws, e a GT ele vai causar duas vezes o dano. Como ele tem Double Strike, e Double Strike também funciona como iniciativa, vamos dizer que o oponente bloqueou numa criatura muito grande, né? Numa 5/5 vermelha. Se você tiver com uma GT, o Mihan vai colocar dois marcadores antes do oponente causar o dano dele, se ela não tiver iniciativa ou Double Strike. Então você vai poder, por exemplo, causar o dano de iniciativa, colocar dois marcadores, tirar os dois marcadores, deixar o Mihan 6/6, e aí eles vão trocar o dano de novo, e aí o Mihan vai matar a criatura e vai ganhar mais dois marcadores. Isso também serve porque o Mihan consegue matar o oponente em duas porradas com a GT, né? O primeiro dano você causa 2, coloca dois marcadores, o segundo dano você causa mais 2, coloca dois marcadores. E aí no outro turno você vai tirar 4 marcadores, ele vai bater 10, vai ganhar mais dois marcadores, ele vai poder bater 14. Então o Mihan é um clock 2 sozinho com a GT. Tem, claro, né, diversas situações que eu acabei não citando aqui, mas no geral é isso. O DT faz esse tipo de jogada, ele tem que pender pro lado agro ou control, jogos que você fica muito indeciso. Eu fiz a Thalia, eu quero taxar meu oponente. Não, mas eu não quero mais dar Porto, eu quero bater. Não que isso seja errado, mas esse tipo de decisão pode te deixar tão atrás que você jamais voltará pro jogo. E também uma interaçãozinha boba que acontece às vezes é que a Madre ela precisa virar para dar a proteção. Então se você equipar ela no Batter Skull, você vai poder bater com 5/5 que vira e pode se dar proteção para as outras criaturas. Isso é muito bom. A Giver of Runes não está nessa lista, mas ela dá proteção contra a Incolor, então ela funciona também com a Revoker e funciona contra terrenos do adversário, né? Caso o oponente dê uma Maze of It, uma Caracas ou algum terreno que causa dano, mas também desequipa equipamentos, né? Então se eu tenho uma espada de fogo e gelo equipada num Palace Jailer e meu Palace Jailer é bloqueado por um Thought-Knot Seer, se eu der proteção para Incolor, né, com a minha Giver, a espada vai cair. Isso é importante lembrar. O side, né, tem muitas coisas que não tem muitas tricks, né, maravilhosas. Por exemplo, Deafening Silence, ele meio que faz isso mesmo. Cada jogador não pode jogar mais que uma mágica por turno que não seja de criatura, né? Não tem muito segredo além disso. Os Path to Exiles, assim como as Plowshares, podem ser usadas em criaturas suas, então situações onde o oponente tem menos criatura que você, ou a mágica que você pretende fazer no seu turno é mais forte, você pode dar Path na sua própria criatura. A Surgical tem diversas maneiras de usar, né? Você pode dar num Uro, em resposta a um Santuário Místico, num Griselbrand. Também é uma carta que você não vai ficar subindo para ficar fazendo bagunça, né? Você vai ficar dando Surgical em Brainstorm. A Surgical tá aí para dar em decks de cemitério. Rest in Peace, ele é legal porque ele trava, né, todos os efeitos de cemitério do oponente. Então, Santuário Místico, Uro, Dreads da vida são bem relevantes. E também trava Punishing Fire, que é um problema muito grande para esse baralho. O Leonin Relic Warder, ele entra em jogo, exila o artefato ou encantamento alvo, e quando ele sai de jogo,
você volta essa permanente que ele exilou. A parte legal daqui é que ele tem o template antigo de exílio, que é ele tem um trigger de entrar e um trigger de sair. Então se você, por exemplo, paga 2 manas e faz um Relic Warder numa Pit Needle do oponente e em resposta ativa o Vial, coloca um Flicker Wisp e blinka o Relic Warder, ele vai devolver, entre aspas, a Needle pro oponente antes dela sair de jogo, então ela nunca mais poderá voltar. E quando ele voltar na end step, ele pode exilar outra coisa. E você não é obrigado a exilar, né? Se você tiver exilado a única peça do oponente e só tiver um equipamento seu, por exemplo, você não é obrigado. O Conscious Judgment também é legal, né? Ele tira cartas sem dar alvo, então ele tira a madre das runas do oponente, ele tira True Name Nemesis, tira Progenitus. Caso o oponente tenha múltiplas cartas, você que vai escolher, então também não adianta ele dar proteções e tal. É bem legal. Mais um Sanctum Prelate no side, para você poder ter mais acesso, né? Você vai ter, entre aspas, 2,5, né? Porque você já tem um no main deck, e os tutores eu conto como meio, porque ele custa 3, né? Não dá. Se você precisar de um Sanctum Prelate contra um Storm, não dá tempo de fazer o Prelate no turno 4, por exemplo, quando você faz turno 3 Recruit e turno 4 Prelate. Mas é sempre bom ter mais. O Gideon, que tem algumas tricks bem interessantes. Ele vira uma criatura 5/5 com indestrutível, que previne dano nele causado nesse turno. A parte legal é que ele bate muito bem, né? Ele finaliza partidas de maneira muito rápida. E como ele é uma criatura lendária hoje em dia, né? Ele é um Planeswalker lendário, quando ele se torna uma criatura, ele vira uma criatura lendária. Então você pode usar a Caracas e a Madre tanto para protegê-lo de removal, quanto caso você tenha bastante mana, você pode fazer. Né, o Gideon entra em jogo enjoado, então você pode fazer a token de Knight no 0 dele. No próximo turno, se você tiver 5 manas, você pode transformar ele em 5/5, bater 7, né, o Gideon e mais a token, dar Caracas nele, que ele vai ser uma criatura até o fim do turno, conjurá-lo de novo e fazer a token. Então todo turno você consegue fazer 2 habilidades. Claro que tem que tomar cuidado, porque ele vai tomar Plowshares e ele pode tomar Terminus. Então, caso você não tenha Madre, não é muito seguro fazer isso, né? É mais fácil você fazer várias tokens. E ele dá um emblema também. Você pode entrar em jogo e subir ele, caso você tenha uma proteção ou o oponente esteja tapado, para contornar, depois dar o -4 e ele continuar em jogo, para contornar Plague Engineer e efeitos de menos, ou até mesmo crescer suas criaturas no Mirror, que é muito relevante. Porque muitas delas se trocam, né? E se você tiver, por exemplo, um Miran 3/3 contra um Miran 2/2, ele só causa o dano do Double Strike se ele estiver vivo. Então, o seu Miran 3/3 vai matar o do oponente antes. Isso é bem legal, eu adoro esse Gideon. E o Cataclisma, que eu já disse também, né, que tem a trick de voltar a Thalia para sua mão, mas ele faz cada jogador escolher um artefato, uma criatura, um encantamento e um terreno e sacrificar o resto. Você que jogou o Cataclisma, que escolhe começa escolhendo, né? Você não pode fazer assim, Cataclisma, oponente, escolhe você primeiro. Não, você fala, ó, eu tenho que escolher um Aethervial. Aí eu escolho o Aethervial, você escolhe seu artefato. Escolhe, vai fazendo as brincadeirinhas, né? E ele não diz que você precisa ter apenas uma criatura no final da resolução. Então, se você tiver uma criatura de cada tipo, né, vamos dizer que você tem uma Dryad Arbor, uma Thalia, um Revoker e um Espírito Labirinto, você pode escolher eles para todos esses tipos e sacrificar o resto. E a parte legal é que a Flagstones ela tá aqui para isso, né? Porque você pode escolher outro terreno além da Flagstones e ainda ficar com um terreno a mais quando a Flagstones morrer. Lembrando que o Rest in Peace impede o trigger da Flagstones de buscar terreno. Então o Cataclismo é bem legal. Geralmente ele é melhor utilizado quando você consegue ou impedir o oponente de jogar, né? Você, sei lá, tem uma criatura, dá um Cataclismo, o oponente nunca mais vai jogar porque acabou os terrenos do deck dele. Ou você tem um Aether Vial para conseguir contornar toda essa zicada de mana que você vai se dar. Então, geralmente o ideal é você ficar com uma Flagstones e uma Caracas ou um Porto para o jogo resetar só por oponente. Então é basicamente isso. Como eu disse, tem vários tricks que eu acabei não citando. O vídeo também não pode ter 45 horas, mas eu posso revisitar decks. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like, se inscrevam, deixa um comentário aí dizendo o que vocês acharam. Eu posso continuar com essa série sobre os decks que eu já fiz, a introdução, e também sobre outros. Eu posso fazer uma votação aqui, não tem problema nenhum, podemos fazer sobre qualquer deck do Magic. E não se esqueçam de visitar o site do nosso patrocinador, cardstore.com.br, com 2 S.
participar do nosso sorteio da box de Mystery Booster. Tá no card no início do vídeo e na descrição ali embaixo. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal.